Oi meninos, oi meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos fazer a nossa atividade 10.3 do EMAI, lá na página 58. Essas atividades aqui, tanto da 10.3 quanto a 10.4, vão ser sobre medidas de comprimento. E para vocês conseguirem resolver essa atividade, eu vou passar para vocês algumas coisas, tá? Então vamos lá. Antigamente, bem antigamente, não existia metro, não existia régua, não existia trena, não existia fita métrica, não existia nada dessas coisas que a gente usa para medir os objetos, para medir distâncias. E aí, o que acontecia? O homem usava o próprio corpo para medir todas as coisas que aparecia para ele, todas as coisas que eles tinham em mente. Então, eram utilizados o palmo, era utilizada a polegada, deixa eu colocar aqui era utilizado o passo, era utilizado o pé e o cúbito, que é, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, essa parte aqui do corpo, ó, tá? Porém, essas medidas, elas não eram precisas. Se vocês forem olhar, o meu dedo polegar, por exemplo, ele é um pouco maior do que o de vocês. Há diversos tipos de tamanho de dedos. Há diversos tipos de tamanho de palmos. Há diversos tipos de tamanho de pé, de passos, de braços para medir. Então, essas medidas, elas eram muito imprecisas. O mesmo dedo que eu uso para medir alguma coisa não vai ser o mesmo tanto que vocês vão utilizar, por exemplo. E aí, por volta de 1790, todas essas medidas, elas foram padronizadas. E elas viraram o quê? O metro, o centímetro, o quilômetro, que a gente vai conversar daqui a pouco, certo? Atualmente, ó, temos a trena para medir distâncias, comprimentos um pouco maiores. Temos a régua para medir coisas pequenas. Temos essa trena aqui, ó, que mede coisas maiores ainda. Temos a fita métrica, que a gente usa para medir comprimentos do corpo, por exemplo, cintura, para medir o busto, para medir o pescoço, para fazer roupas, para medir a altura. E temos esse metro aqui, que quem usa ele são mais os carpinteiros e os pedreiros. Ó, utilizamos a régua para medir objetos pequenos, como lápis, borracha, caderno, celular, certo? Tudo que for mais ou menos do tamanho da régua, que são 30 centímetros. Quando a gente quando queremos medir comprimentos maiores, aí a gente utiliza a trena, o metro articulado, a fita métrica, tudo que não dá para medir numa régua, por exemplo. E, por exemplo, para medir grandes distâncias, de uma cidade a outra, por exemplo, a gente usa o quilômetro. Aqui do lado, ó, tem um exemplo, algumas medidas de comprimento. Aqui, ó, nós temos o centímetro e os milímetros. Se vocês pegarem a régua de vocês, vai ter uns risquinhos bem pequenininhos
vai ter o 0, um monte de risquinho, aí depois vem o 1, aí um monte de risquinho, aí vem o 2, um monte de risquinho. Esses risquinhos bem pequenininhos são chamados de milímetros. Quando a gente consegue juntar 10 milímetros, a gente tem 1 centímetro. Quando a gente junta 100 centímetros, a gente tem 1 metro. Quando a gente junta 1000 metros, a gente tem 1 quilômetro. O quilômetro, como eu disse anteriormente, ele é utilizado para quê? Para medir grandes distâncias, certo? E agora nós vamos voltar aqui para a nossa atividade. Eu vou ler com vocês e aí vocês vão responder aí, tá? Como os povos antigos faziam para medir comprimentos? Vocês não vão precisar fazer a pesquisa porque eu gravei já o vídeo para vocês, certo? Agora aqui a B, ó. Quais unidades de medida de comprimento são as mais usadas no nosso cotidiano? Então, quais as medidas de comprimento? Centímetro, metro, quilômetro. São as mais usadas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. O que a gente usa bastante? Vamos lá para a letra C. Que instrumentos podemos utilizar para medir o comprimento de objetos ou pessoas? Então, o que vocês usam para medir objetos ou pessoas? A letra D, ó. Qual instrumento de medida utilizamos para medir a altura de nossa sala de aula? Como nós não estamos na sala de aula, infelizmente, vocês vão pensar na sala da casa de vocês. Que instrumentos que vocês utilizariam, que vocês usariam para medir a altura da sala? A letra E. E para medir a distância entre duas cidades? Para medir a distância, por exemplo, de Franca até São Paulo, o que vocês utilizariam? Letra F. Que relação existe entre o metro e o centímetro? Qual que é a relação deles? Letra G. Quantos metros tem 1 quilômetro? Certo? Eu espero a foto de vocês. Um grande beijo, até a próxima. Tchau!